eu tô um pouco rouco, tá? Acho que a gripe me pegou. Então, ontem eu fiquei um pouco Tá, indisposto. Hoje acordei um pouco melhor, mas sinto a garganta um pouquinho coçando, então a voz vai ficar meio diferente hoje, tá bom? Mas acredito que não vai comprometer em nada a compreensão do que eu tô falando. Olá, Lohane, tudo bem? bom dia. Eu só vou perguntar, o áudio tá aberto? Não, é porque eu tô Vamos conversando, iniciar aqui professor. a nossa gravação. Bom, nossa gravação começou. Mais uma vez, bom dia. Ó, pode abrir. Só um segundo, professor. Eu vou perguntar aqui pro grupo de trabalho, tá? Um minuto. A Lohane tá falando que não tem a aula de ontem. Já colocou. Talvez na segunda aparece pra você, tá? Ok? Obrigada. O professor vai começar. Tá, pode fechar. Obrigada, professor. Tudo certo? Bom, maravilha. Pessoal, hoje nós vamos estudar um texto antigo no sentido de sua publicação, né? Foi publicado no ano de 1982, mas ele trata de um tema muito Antigo não. importante para nós educadores, né, que diz respeito às teorias da educação e como algumas delas veem o problema da marginalidade. E, e nesse sentido, a gente está pensando uma relação possível, e aí a filosofia da educação, a reflexão da educação em relação a alguns problemas que estão relacionados à realidade social presente no nosso contexto. E nesse sentido, a educação ela é fundamental, né? A questão da desigualdade social, por exemplo, que é um desses problemas. E à medida que alguns filósofos, pensadores da educação foram produzindo o seu pensamento, eles começaram a ter certas visões a respeito da escola. E a própria escola, historicamente, também pensou sobre si mesma determinados posicionamentos sobre alguns problemas que são aí presentes Fecha minha câmera um nessa discussão minuto. do Saviani enquanto problema de marginalidade, tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação dos meus slides para nos ajudar Eu comi uma nesse goiaba, ela me processo. avisou que tem um negócio verde. Gente, E, e o Saviani, que é autor desse texto que eu disponibilizei para vocês, ele é um dos mais importantes
pedagogos, filósofos da educação do Brasil, né? Nós conhecemos muito Paulo Freire, né? Paulo Freire é muito famoso, conhecido, né, internacionalmente, e o Demerval Saviani também é um pedagogo brasileiro muito importante, né? Não tão conhecido, tão famoso como o Paulo Freire, mas no campo da educação, o nome dele é bem conhecido. Ele é o precursor de uma teoria pedagógica brasileira denominada pedagogia histórico-crítica. Então, essa pedagogia, ela começou a ser construída, né, no final dos anos de 1979, no final da década de 80. Essa pedagogia, ela tem sido construída coletivamente. Então, embora o Saviani seja o seu precursor, a ele seja atribuída a alcunha de pai da pedagogia histórico-crítica, desde que ele propôs ou iniciou as primeiras reflexões sobre a educação, ele que escreve muito, ele tem um livro sobre a história da educação no Brasil, por exemplo. Então, a sua produção também tem essa característica historiográfica sobre a educação. Ele deu início às reflexões sobre a educação e seus questionamentos, a sua preocupação com a educação brasileira acabou conduzindo a um projeto que, após o seu início, né, em 1979, tem recebido a contribuição de vários outros autores. Então, essa pedagogia, ela tem sido construída coletivamente ao longo de mais de 40 anos. E ela vem, então, pensar a educação de uma forma histórica, com posicionamento crítico, e ela tem como o centro do pensamento o desenvolvimento das potencialidades dos seres humanos e, e a escola, então, como esse espaço, esse lugar que pode contribuir para o desenvolvimento máximo dos seres humanos. Então, ela não é uma teoria pedagógica que vem, de algum modo, pensar a educação apenas como um espaço profissionalizante. Um espaço, se nós formos pensar no ensino superior, né? Mas se nós formos profissionalizante no ensino superior, mas se nós formos pensar também, né, no, no ensino básico, ensino médio, essa pedagogia não pensa a educação apenas como uma preparação para um futuro mercado de trabalho. Então, ela entende que todos os níveis educacionais, né, ensino básico, médio, superior, esses segmentos têm condições de oportunizar ao sujeito, à pessoa que está estudando, né, criança, adolescente, adulto, a desenvolver-se plenamente. Por isso, então, que essa aula, de certo modo, está conectada com a aula passada, né? Nós vimos na aula passada que o processo de humanização, de desenvolvimento do sujeito, né, do desenvolvimento das suas funções psicológicas, se dá pela educação. Né? Inicialmente, pela educação familiar, né? Pela relação com um adulto, com uma pessoa mais desenvolvida, e pela mediação, né, dos símbolos sociais, né, que nos permite a linguagem. Então, o nosso pensamento, o pensamento humano, hoje ele é mediado por símbolos. Ele é mediado por palavras que têm, ou sinais
que tem seus significados. Então, o nosso pensamento, ele representa ou está representado pela linguagem. Isso nos permite a comunicação. Bom, mas a educação, ela pode então nos dar conhecimentos voltados imediatamente a uma vida cotidiana, né? Ou a um cotidiano do trabalho. Essa é uma possibilidade dos processos educacionais. De acordo com o Saviani e a sua visão de educação, a escola ela pode ir para além disso. Além de preparar a criança e o adolescente, né, para uma futura vida de trabalho, né, além de preparar aqueles que estão numa graduação e aí se preparando diretamente para uma vida de trabalho, o Saviano diz que nesse processo, né, preparatório de humanização, o sujeito ele pode, a depender de como a escola vê a educação e de como ela se organiza para isso, ela pode oferecer à pessoa o desenvolvimento máximo das suas potencialidades, certo? Para que, a partir desse processo educacional e humanizador, ela tenha condições de pensar a sua realidade, ela tenha condições de compreender a complexidade da realidade, e não só um saber fazer algo, mas também um saber pensar, um saber refletir, ao ponto, inclusive, de, se for necessário, na realidade da escola, saber transformar, né? Então, na nossa primeira aula, nós vimos que a filosofia da educação ela se torna uma ferramenta reflexiva para o educador e que é uma reflexão direcionada a uma mudança, uma transformação de uma realidade, né? Não só uma reflexão por ela mesma, uma reflexão que não tenha como objetivo mudar e transformar a realidade de uma escola ou lidar com as necessidades dos educandos, né? E, e o pensamento, então, ele, de certo modo, reproduz essa realidade, e aí nós identificamos os problemas, e a partir dessa identificação, dessa compreensão desses problemas, né, de todos os nexos Você pode causais, de tirar tudo ela e me colocar aquilo junto com que ele, está só? interferindo naquela E realidade, eu tô a olhando gente sempre tenta pra moldar e câmera de baixo. transformar. Bom, o pensamento serve também para a gente, além de pensar e compreender a realidade da escola que a gente pode trabalhar, a gente pensar a relação da escola, de um modo geral, com a sociedade. Então, nesse sentido, qual que é a relação da escola com a sociedade? A escola, ela tem o potencial de criar sujeitos para mudar a sociedade. Isso quer dizer que, de certo modo, o trabalho do educador, o trabalho da escola implica em certas determinações para a sociedade, ou a escola ela é totalmente determinada pelas esferas da sociedade e, de certo modo, ela não pode fazer nada em relação a algumas características da realidade social, né? Em relação, por exemplo, à desigualdade, em relação ao problema, por exemplo, do racismo, né, dos preconceitos, da misoginia, da xenofobia. Então, são problemas da realidade social, problemas que nós encontramos nas relações, e o texto vem discutir isso. Qual que é a relação da escola com isso? A escola ela pode atuar de modo a ajudar na resolução desses problemas, ou ela só pode reproduzir esses problemas presentes na realidade social, na prática social das pessoas, no interior da escola.
O texto ele vem trabalhar essas problemáticas que está relacionada a isso. Olha, nós temos uma realidade social. A escola ela só reproduz, ela só tem a possibilidade de reproduzir isso, ou a escola ela tem condições de agir de modo a contribuir com a mudança e a transformação dessa realidade. Então, olha, o pensamento do filósofo da educação agora não só pensando o interior da escola, né, os problemas encontrados no interior da escola, mas também pensando a relação da escola com a sociedade, né, com a realidade concreta, com aquilo que nós temos presente de forma real no dia a dia da nossa vida e da nossa sociedade. E então, a, a depender da resposta, né, que nós dermos essa pergunta, se a escola ela só reproduz os problemas sociais, né? Então, se tem racismo lá fora, se tem misoginia fora da escola, se tem xenofobia, machismo, violência, né? Se tem tudo aquilo lá fora, dentro da escola ela só vai reproduzir, e aí o problema da desigualdade social também, por exemplo, se a gente acreditar e pensar que ela só reproduz, então a escola nada teria a fazer ou a contribuir com a transformação social. Agora, se nós partirmos, né, da compreensão de que a escola ela pode fazer algo que é além de reproduzir esses problemas, a gente está pensando, então, numa educação transformadora. A gente está pensando numa educação que tem potencial de contribuir para uma mudança da realidade social. E isso não quer dizer também, né, que a escola sozinha ela é capaz de mudar uma realidade, né? A gente pensar que a escola sozinha ela tem a força e o potencial de mudar uma realidade seria até um pouco ingênuo da nossa parte, né? Até mesmo porque a escola, de algum modo, ela recebe determinantes, né, de algumas esferas sociais. Por exemplo, né, a escola ela tem que se organizar a partir de diretrizes que o MEC orienta, ela tem que se organizar a partir de algumas esferas sociais, como a política, que vai influenciar na realidade de uma escola. E, por exemplo, a questão de conteúdo, a questão de currículo, é uma discussão que não é só a escola, não é só o diretor de uma escola, não é só uma instituição que vai decidir. Tem todo um processo hierárquico de orientação, né, que vem principalmente do MEC, para pelas diretrizes, né, nacionais curriculares. Então, vocês já, se não aprenderam, vão aprender sobre essas diretrizes. As escolas elas são orientadas. E nós vemos também que o próprio MEC ele acaba recebendo certa influência externa de algumas instituições, de alguns grupos, que têm influenciado, então, a visão educacional, enquanto um espaço de produzir sujeitos, pessoas, para suprir a demanda do mercado. E aí, então, há certos interesses. A educação ela é muito disputada, por assim dizer, por determinados atores sociais, né? O governo, os grandes empresários, né? Então, não é à toa que nos últimos anos, né, o currículo escolar tem sido muito atacado. Alguns componentes curriculares fundamentais para a humanização
para a ampliação da consciência das pessoas em relação à realidade concreta, em relação à realidade social, né, eles têm sido deixados como opção, né? Então você acaba vendo um ataque a conhecimentos que contribuem para esse processo de humanização e de compreensão da realidade, em detrimento da priorização de conteúdos voltados mais para uma prática cotidiana, mais para uma prática, inclusive, Gente do que céu. na vida adulta será relacionada ao trabalho apenas, né? Então, o currículo, né, os componentes, o conteúdo que está presente ali, ele é muito disputado, né? Há determinantes aí que vão influenciar essas diretrizes, a Você visão de pode colocar a Lu de educação, novo para por mim? conta, inclusive, Vou perguntar uma coisa para ela. de que a educação tem potencial de transformar as pessoas, né? E à medida que ela transforma as pessoas e os sujeitos, ela pode mudar a realidade social. Então, seria essa força da educação, formar pessoas críticas, pessoas que entendem a realidade, para que essas pessoas, né, formadas, não só como uma mão de obra, mas pessoas que consigam mudar a realidade concreta. Ontem ele mandou uma foto, ele com ela, ele estava em Altamira. Mulher, eu torço por Acho ele, que porque esse Regiane, cara aí, ele é gente boa demais, trabalhador, sempre. Pode fechar para isso, mim. tinha um microfone ligado. Bom, pessoal, tudo bem até aqui? Alguma questão? Bom, então, o que eu estou dizendo? Assim, olha, nós temos alguns problemas da realidade, nós temos a escola, né? Como que a escola se relaciona com isso? Ela só vai reproduzir, ou a escola pode, de algum modo, contribuir para a transformação dos problemas da sociedade? Isso não quer dizer que, se nós concordarmos que a escola pode contribuir para a transformação, que ela sozinha vai transformar. Mas se nós também acharmos que não há o que fazer, nós vamos pensar e aceitar que ela somente reproduz os problemas da realidade. E o Saviani, ele vem pensar, então, algumas teorias da educação e, e o que elas pensam sobre o problema dessa marginalidade na América Latina, né? O Saviani, ele então apresenta aqui, ó, um texto que eu dividi para vocês. Então, no primeiro eixo do texto, ele apresenta o problema. Ele vai articular sobre o que ele está ali considerando como um problema no seu texto. Aí depois, ele apresenta um segundo eixo, que é das teorias que ele denomina de teorias não críticas. Não críticas ao quê? A esses problemas. A esses problemas que ele apresenta no primeiro eixo. E ele vai dizer, então, que existe nesse Põe ela nicho, para né, mim. nesse, nessa categoria de teorias não críticas, a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. E depois ele cria um terceiro eixo ali do texto, para apresentar as teorias que ele chama de crítico reprodutivista. E ele apresenta ali três teorias nesse nicho: a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, a teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e a teoria da escola dualista. Essas teorias seriam críticas à educação e à sua relação, né, com a sociedade, dizendo que ela tem condição apenas de reproduzir. Mas aí o Sabiani faz uma crítica a essas teorias não críticas, né? Ele diz que a escola, né, precisa desenvolver-se a partir de uma teoria crítica da educação. Então, ó, o Saviani diz que é possível, sim, nós termos uma escola que
intencionalmente, que de forma organizada, ela pode, de algum modo, agir para mitigar, para alterar, transformar a realidade social e os problemas que ali estão presentes nela. Então, nós já temos um posicionamento do Saviani. Ele pensa, ele entende que a escola pode sim ser um espaço de transformação social, não unicamente, mas agindo principalmente a partir da humanização do sujeito, a partir da humanização de pessoas conscientes, né? Pessoas que compreendem todos esses problemas, inclusive pessoas que entendem que esses problemas não são naturais, não são próprios de uma espécie de desenvolvimento histórico universal, Meu Deus. enquanto um destino, né? Olha, a realidade social é assim porque tem uma espécie de destino, ou, se a gente for utilizar os termos dos filósofos antigos, né? Um logos, uma razão universal, a partir da qual a realidade ela se materializa, né? Então, a realidade é só uma reprodução Gente, olha de isso. Eu não uma consigo espécie de entender um espírito A universal para que explicar. coordena tudo isso. Espírito universal, Então, é ó. a compreensão de que a realidade concreta é o resultado da produção da história do homem, né? À medida que o homem foi se desenvolvendo, foi se relacionando, a realidade histórica e social foi se dando. E as questões que existem hoje no interior dela não são Licença, professor. naturais. Oi, Minha internet está muito estável, está ruim de ficar presente. Eu consegui ficar presente, mas vou ter que assistir a aula depois, que está caindo demais. E eu não tá estou bom. entendendo nada da aula. Depois você assiste, faz o resuminho e você fica com a presença. Depois você assiste a gravação. Tá bom, então. Obrigado. Boa aula para Bom, vocês. obrigado. Tchau, tchau. A Miriam levantou a mão? Sim, professor. Baseado na análise de Fabiano, essa socialização que ele se refere, Não tô ouvindo. que pode ser proporcionada também pela escola, seria pela convivência de diferentes classes? O Saviani, ele vai dizer que o grande papel da educação, né, nessa questão é justamente o que ela vai oferecer para a criança, para o estudante. É o tipo de conhecimento, porque na compreensão do Saviani é o conhecimento, o saber mais desenvolvido que poderá permitir ao sujeito também conseguir um maior desenvolvimento das suas funções psicológicas, um desenvolvimento maior da sua concepção de mundo. Então, é criar consciência dessa realidade. E juntos, né, a partir de sujeitos conscientes de que, por exemplo, a desigualdade social, que é uma coisa que ele coloca no texto, que a desigualdade social, ela é o resultado da ação dos homens na história. Que a desigualdade social não é uma coisa natural, que esse modo de estruturação da realidade é o resultado da relação do homem com o próprio homem. E a desigualdade social na história, né, que passa, por exemplo, pela dominação do homem sobre o homem, que passa pela forma que os homens vão se relacionar, que eles vão conviver. Então, de certo modo, Meu a Deus. transformação da sociedade passará por uma forma de convivência diferente, né?
E isso pode começar na escola, né? Começa na escola, por exemplo, quando a escola ensina sobre a questão da igualdade, quando a escola ensina a criança o problema do racismo, né, dos preconceitos, da homofobia. Então, passa, de certo modo, por essa convivência. Mas o que pode alterar essa convivência, ou que pode contribuir para essa convivência, é uma consciência muito específica, né? Por exemplo, se uma criança, de algum modo, ela reproduz na escola, né, falas preconceituosas, homofóbicas, misóginas, racistas, se nós temos, então, uma escola que, na realidade dela, a gente identifica esse problema, esses problemas, a escola precisa se organizar para que essas questões sejam trabalhadas enquanto intervenções e ensinar por que certas frases são homofóbicas ou racistas ou misóginas. E então, a partir do ensino da educação, mostrar para esse estudante que esse tipo de comportamento, né, que vai impactar nas relações, não são bons. Então, nesse sentido, a gente está educando o sujeito, e a educação ela é uma criação de uma consciência sobre a vida, sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre o próprio sujeito. Então, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar para ajudar a criação de uma pessoa, né, de uma visão de mundo que pode impactar na prática social e causar certas transformações? Porque o que a gente aprende muda a nossa forma de pensar, sentir e agir. Então, muda a nossa personalidade. O conhecimento, ele enquanto concepção de mundo, um elemento da nossa personalidade. Então, quando nós estamos na escola ensinando, nós estamos humanizando. O que a criança aprende, o que vocês estão aprendendo aqui, independente da fase do desenvolvimento, né? Não só a criança, adolescente, adulto e o idoso. Em todo o período do nosso desenvolvimento, a nossa personalidade ela está aí aberta para a mudança e a transformação. Abre ela para mim. E isso passa pela concepção de mundo. Então, se você pega o Vygotsky, que é um psicólogo que vai falar do desenvolvimento e que ele vai estudar a relação da escola com o desenvolvimento humano, ele vai dizer que a concepção de mundo é um elemento da personalidade. E se nós, então, trabalharmos conteúdos na escola de forma organizada, pensando esses problemas da realidade, então, se na realidade social nós estamos lidando, por exemplo, né, na convivência, esses problemas de preconceito, né, vou repetir, racismo, homofobia, misoginia, o preconceito, enfim, de um modo geral, como que na escola a gente pode criar consciências, né, para que depois, lá na prática social, isso mude? Então, como que a gente vai ensinar diversidade, tolerância? Como a gente vai ensinar o respeito, a noção de igualdade, a noção de justiça? Então, os conteúdos da escola, perceba, tudo isso que nós estamos falando aqui, pessoal, não está relacionado a uma prática de trabalho, certo? Não está relacionado apenas a um conteúdo lá de português, de matemática, para a pessoa fazer conta, para a pessoa conseguir ler, sei lá, um manual, né, de alguma atividade de trabalho. A gente está falando de questões da humanidade, das relações, né? Então, essas questões, elas vão aparecer em determinadas disciplinas, né? Português tem a sua especificidade, matemática tem a sua especificidade, geografia, biologia. Então, cada disciplina tem a sua especificidade. Onde a gente pode discutir coisas como essa? Por exemplo,
em sociologia, filosofia, alguma disciplina de ética, de cidadania, né? Então, existem conteúdos importantes, fundamentais, Eu acho que ele não estava me que, escutando, não. ao serem trabalhados, podem ter um impacto na realidade Porque vai social passar. a partir do momento que a pessoa que está estudando ali, por meio desse conteúdo, ela é transformada. Então, o que transforma o sujeito, a sua visão de mundo, é o conteúdo. Professor? E à medida que o conteúdo muda o sujeito, ele consegue ter uma mudança nas suas relações com os outros. Professor? Não sei se eu respondi a pergunta. Professor? Não, ele não Oi. está me ouvindo. Eu Tá me tô, ouvindo? tá baixo. Respondeu sim, Alguém me- professor, e de forma bem clara. Obrigada. Obrigado, O senhor Miriam. tá me Acho que ouvindo? tem alguém falando comigo. Sou eu, a tô ouvindo. intérprete. A intérprete, tá. Isso, a Lorraine tá querendo falar. O senhor tá me ouvindo bem? Tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Só um minutinho. Aqui. Vou aumentar meu volume aqui para ver se melhora. Só um minuto. Tá me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Pode falar. Então, professor, você está explicando, né, sobre esses temas, sobre esses contextos do ensino na escola e dos comportamentos também, porque também os comportamentos do profissional, do professor, ele influencia também nos comportamentos das crianças, tá certo? Mas eu tenho uma dúvida, porque antes, nas escolas, as crianças pequenas, elas iam para a escola, por exemplo, eu também ia no mesmo lugar para estudar. Mas a quantidade de professores que tinham, às vezes eu tinha várias dúvidas e eu pensava, qual é o principal? Os professores não tinham foco na inclusão, dos surdos. Então, eu fico curiosa de perguntar. Por exemplo, eu sou formada em letras libras, eu sou curiosa, estou fazendo pedagogia, eu penso no meu futuro como professora, como profissional de criança, mas a minha dúvida, professor, é como profissional bilíngue, a gente não consegue ter uma acessibilidade, é muito ruim. Como professor bilíngue, as crianças não têm acesso nenhum. Porque antes não tinha o intérprete para ensinar as crianças. Então, essas crianças tinham uma defasagem muito grande de aprendizado. Só depois que teve o decreto, e aí veio, por exemplo, no decreto tem o ensino da língua portuguesa junto com a Libras. Isso é horrível porque a gente não consegue entender, por exemplo, os professores ficam só oralizando e as crianças não aprendem. Isso me incomoda muito. Eu fiz uma denúncia na cidade regional, uma denúncia no Conselho Regional, na Secretaria Regional da minha cidade, porque tem uma escola com foco em deficiência, porém não tinha acessibilidade nenhuma. Não tinha para ensinar para as crianças, por isso que era muito diferente e isso me incomodou bastante. Porque nós precisamos ter a empatia. Antigamente, nós não aprendíamos nada. Eu não aprendi nada de língua portuguesa. Nada. Só Libras. Então, como que o professor, hoje, num contexto de ensino, precisa se organizar para ser um professor que trabalha com a inclusão dessas crianças mesmo, para que elas possam também mudar a sociedade? Por que esse ensino não é correto, esses comportamentos não são corretos? A gente não consegue ter essa igualdade social, porque só tem um foco que é a língua portuguesa e a língua falada. Esse foco da escrita não existe. Então, quando eu estava no terceiro colegial, sabe, no terceiro ano,
Aí eu vi 3 surdos que estavam estudando, já adultos, e que antes estava na escola como criança, e eles mudaram já para o 5º ano, 8º, foram mudando de escola, chegaram no 3º colegial, sem saber nada, e agora eu pergunto para o professor, será que sem o intérprete nós podemos considerar que essas crianças têm o mesmo aprendizagem? Não, não tem como. Então, por quê? As crianças antigamente não conseguiam, porque tinham os problemas relacionados realmente à escola. A escola não tinha esse processo de inclusão, não trabalhava esse método. E eu achava estranho. Eu já, quando fiz o 3º colegial, eu encontrei outro surdo que tinha já alguns anos de estudo na minha frente, ele conseguiu se desenvolver porque ele teve essa acessibilidade. Outros já não teve nada. Os professores não ensinavam, não fazia questão, não cobrava, ficava com dó do surdo e deixava eles sem fazer nada. E eu fico muito triste com essa situação, porque hoje o foco é mais na formação como profissional, porém não ensina esse contexto da humanidade que nós precisamos ter. Não é só ir deixando, empurrando, achando que tem que ser um ensino simples, dar desenho só, entendeu? É só uma fala minha. Obrigado, Lohane, pelas palavras, né? Você toca numa questão fundamental, né? Que é algo para nós pensarmos. E o quanto que isso que nós estamos falando aqui também vai se tornar acessível, né, para os surdos, para aqueles que estão no processo de inclusão. E, olha, você diz que antigamente era diferente, hoje está um pouco melhor, mas ainda precisa melhorar ainda mais, né? Olha como que a luta ela precisa ser constante, né? E eu penso que justamente essas reflexões, esses pensamentos que a gente precisa ter, e depois tentar colocar isso de algum modo no processo de mudança e transformação real, né? Como que cada um de nós podemos contribuir para essa mudança? Então, você traz um problema, mais uma questão da realidade, que são, às vezes, criança lá sendo incluída, mas que ela vai passando, né? Vão passando, e não tem uma possibilidade, então, de mudança e transformação real para ela, né? Há ainda assim uma carência. Isso passa pela formação dos professores, né? Isso passa pelo processo de formação de educadores, que precisarão, então, ter condições para contribuir com esse desenvolvimento. Isso passa pela transformação de uma escola que estará implicada, né, em contribuir para esse desenvolvimento. Isso passaria também por um Estado, né, por um Estado que cria condições para Então, professor, eu vou fazer um complemento, rapidinho, tá? Antes, nessa cidade, a prefeitura, eles acabaram me chamando e eu fui lá para avaliar numa banca também os profissionais que iam trabalhar, os intérpretes que iam trabalhar com as crianças, certo? Então, o que nós percebemos? Que precisa realmente dar vaga na prefeitura dos intérpretes, porém, os profissionais não sabem Libras. A maioria não sabe. Não conseguem. Não é profissional. Eles só fazem o curso, um EAD, e muito poucas pessoas conseguiram passar
porque não conseguem entender nada. Então, eles não se preocupam. O que acontece? Depois, eu fui lá, anotando cada um que passou, que não passou, e entreguei o papel para a prefeitura, para o responsável do governo lá da prefeitura. Ok? E aí, com o passar do tempo, uma professora que foi trabalhar como intérprete numa escola de crianças lá, que tinha formação de pedagogia e de intérprete também, ela foi se profissionalizando, então ela ficou um profissional excelente, porque os professores que foram reprovados quiseram melhorar. E aí eu não lembro o nome da mulher, que era tradutora, professora também. Mas eu achei interessante ela ter reprovado e querer passar, e querer melhorar, porque os intérpretes, muitas pessoas, muitos professores, eles não querem melhorar e ser profissional mesmo, com excelência. Então, eu fico muito incomodada com esse processo. Então, quando eles me perguntaram, eu falei, já avaliei, vários não estão conseguindo aprender porque os profissionais não estão aptos. Então, eu, curiosa, fui na prefeitura de novo, peguei a lista das escolas, peguei o nome da mulher que estava lá, e aí nós olhamos pelo sistema, quantos profissionais passaram e quantos reprovaram. E também quantos alunos foram aprovados de ano. Eles só mudaram de sala, mesmo sem ter nenhuma acessibilidade. Eles vão empurrando. Isso me incomoda muito, muito. Eu acabei denunciando de novo na cidade que eu estava, conversei para resolver, porque eu não consigo aceitar que eles ficam empurrando as crianças de série para série sem ensinar de verdade. Isso não pode acontecer. Esse ensino precisa acontecer. Não tinha o acesso em Libras para os surdos, não tinha nada. Então, foi isso que aconteceu. Outra coisa também, eu conversei com a diretoria e eu falei sobre as regras que precisava ter, que tem na lei, para a prefeitura. E aí depois eles tentaram, e aí eles acabaram tirando essa profissional, que só estava empurrando a criança, e colocaram um profissional de verdade. Então, nós precisamos cobrar o que é direito nosso. E essas crianças também precisam dessa acessibilidade. Entendeu? Se não são profissionais, eles precisam ter essa empatia, precisam ser justos, precisam ensinar de verdade, precisam ensinar o certo. Justo, é o que é justo. Porque não é justo só empurrar, receber o salário e não ter profissionalismo nenhum, eu não consigo aceitar, entendeu? Era só isso, desculpa, professor. Isso, não precisa pedir desculpa, não. É muito boa a sua participação e enriquece aqui a nossa aula. Olha, deixa ela aberta para mim ver se ela vai entender. Importância, né? A sua experiência e o que você vivencia e compartilhou conosco. Olha, o que você fez, né? A sua luta contribuiu para uma mudança ali. E você está pensando no aspecto mesmo. Olha, a escola precisa dar um jeito de profissionais que estão ali contribuir para o desenvolvimento. E aí isso é um problema, se nós formos pensar, maior, como diz, da formação de professores, né? Como que nós estamos formando os nossos professores? E como que essa escola está implicada nessa humanização? E eu entendo perfeitamente o seu incômodo, né? Imagino como que deve ser difícil para você ver isso, né? Saber que estão empurrando, isso é violento, né? Isso causa realmente uma revolta, né? Porque a escola precisa, e aí nós estamos pensando numa escola e Estado, né? O Estado precisa criar condições reais, efetivas para a inclusão, né? Não é só, né, criar uma lei, não é só ficar na teoria dizendo que todos têm os mesmos direitos e não construir condições concretas e reais para a inclusão e para a humanização de todos, né?
E Lohane, e é por meio disso, é por meio da luta. Se nós não formos atrás dos nossos direitos, se nós não questionarmos, né, não haverá mudança. E olha, como que a sua humanização, como que a sua consciência, a sua visão te move a isso, né? A sua indignação é o resultado da compreensão de que, olha, o surdo, ele tem condições de ser humanizado. E ele tem direito de uma educação que garanta isso. Então, esse entendimento, essa consciência que você criou, né, na sua formação, que tem te gerado esse sentimento, né, de indignação, senso de injustiça, e tem te mobilizado para uma ação. Olha como que, no seu caso, a educação está sendo importante, e como que você tem contribuído, inclusive, para a formação de outros. Eu acho isso muito nobre da sua parte, e eu acho também isso muito bonito, né? Quanto que você está aqui presente como um exemplo, né, de superação e de força e de luta para que outros, né, na condição similar, também tenham a oportunidade de se desenvolver de forma semelhante a você. Eu acho isso muito importante, né? Porque nesse contexto você tem um lugar de fala, né? Você tem a condição de dizer, olha, se a educação for feita de forma realmente pautada na inclusão, não só de forma teórica, mas efetiva, né? Todos terão condições de se desenvolver. Mas se não for criadas as condições, não vai desenvolver. E se nós estamos falando de educação e de humanização, todos nós precisamos lutar por uma educação de qualidade, por uma educação que realmente nos permite nos desenvolvermos nas nossas máximas potencialidades. E a escola precisa se organizar para incluir, ela precisa se organizar para, além de incluir, garantir o desenvolvimento de todos. E isso é uma luta, né? Quando a gente olha hoje para a nossa realidade, a precarização do trabalho docente, né? Você pega lá um professor com 30, 40 alunos numa sala, uma carga horária alta para ter um salário mínimo, né? Então, são muitos elementos, né, que se tornam alvos da nossa luta enquanto educadores, né? E enquanto, inclusive, esses educadores que pensam a realidade, olha, nessas condições que nós temos, a educação fica muito aquém do que poderia ser. Tanto, né, no processo de formação das crianças típicas e aquelas que são incluídas. E quem sofre mais é essas que precisam de uma educação de fato inclusive, né, com efetividade, porque ela está ali no meio, né, e ela vai sendo empurrada, como você mesmo disse, né? E quando a gente pensa, inclusive, nos números, né, porque tem uma questão de número, né? Tantas crianças foram incluídas, tantas crianças passaram, né, de série. Então, o número mascara a real formação, né? Você ainda fez todo um trabalho de análise e desenvolvimento, mas quantas escolas tiveram aí uma Lohane para fazer essa investigação, né? Muitos estão passando e a escola está trabalhando com números, né? Está trabalhando com números, ela está ficando aí com uma boa imagem, né? Olha, tá tendo inclusão, está passando de série, mas será que realmente está se desenvolvendo, está aprendendo? Será que está dando oportunidade para a compreensão da realidade, da complexidade que é a vida? Não sei, a gente não consegue só pelo número acessar isso, né? E a sua questão é muito importante, né? E muito válida para a nossa discussão aqui, que está em torno dos problemas, né, que nós encontramos no contexto escolar.
Obrigado, viu, pela participação, pelos questionamentos. Espero que, de algum modo, tenha também respondido ou ajudado você a pensar. Bom, a Miriam levantou a mão. Acho que não, né? Já estava levantada. Ela quer falar mais alguma coisa? Não, já fechou. Não? Tá. Bom, pessoal, então apresentei aqui a classificação, agora eu vou dar uma ênfase aqui. Ó, então o problema que o saber tirar ela. apresenta, de forma mais específica, Eu fico olhando para a foto dela. analfabetismo, semi-analfabetismo. Né? Então, crianças em idade escolar que sequer têm acesso à escola, já estando marginalizados, né, a priori. Isso vai refletir na desigualdade social. E aí, só deixa eu trazer alguns dados aqui para vocês sobre o analfabetismo, é aqui do Brasil mesmo, né? Alguns censos são desenvolvidos, realizados de tempos em tempos, né? Só para a gente pensar a atualidade, ó. Em 1940, menos da metade da população de 15 anos ou mais de 15 anos, eram alfabetizadas. 44% dessa população era alfabetizada. Então, na década de 1940, a gente tinha um índice muito alto de analfabetos, né? Um censo de 2010 mostrou que as taxas de alfabetização aumentaram e que, então, a de analfabetização ou de analfabetismo, Meu Deus, diminuíram. Então, 90%, cerca de 90% da população tinha sido alfabetizada e 9,6% ainda eram analfabetos. Um censo de 2022 mostrou que cerca de 163 milhões de pessoas, né, de 15 anos ou mais estavam aí nesse contexto de não ainda serem alvo desse processo, né? Então, dessas pessoas, 151 milhões sabiam ler e escrever um simples bilhete, mas 11 milhões não sabiam. Então, de 173 milhões, de 15 anos ou mais, 151 milhões sabiam. meu Deus. Então, esses 163 foram alvos dessa pesquisa, mas 11,4 milhões não sabiam ainda ler e escrever um bilhete. Ou seja, a taxa de alfabetização tinha melhorado um pouquinho, 93% em 22, né, em 2022, e a taxa de analfabetismo tinha caído para 7%. Outro dado aí relacionado a 2023, também do IBGE, mostra que o Brasil ainda tem 9,3 milhões de analfabetos. Esse grupo, 8,3, tem mais de 40 anos. Então, existem ainda muitas pessoas analfabetas no Brasil, né? Quase 10 milhões. Bom, mas aqui cabe também uma reflexão, né? Que está no campo aí do que é chamado de semi-analfabetismo. Uma coisa é a pessoa conseguir ler, outra coisa é a pessoa conseguir escrever o nome, e outra coisa é a pessoa conseguir ler um texto e interpretá-lo. Quantas pessoas conseguem ler um texto, por exemplo, como que nós estamos trabalhando na nossa aula de hoje, e interpretar? Eu vi uma pessoa falando que cerca de 30% da nossa população é considerada semi-analfabeta, porque ela consegue ler e escrever,
mas tem dificuldade de interpretar alguns assuntos. E claro que quanto mais complexos, maior a dificuldade. Então, só aprender a ler e escrever, que é algo muito importante, fundamental, pode, de algum modo, contribuir para que essa pessoa tenha acesso ao emprego, por exemplo. Mas nós estamos falando de um desenvolvimento pleno. Será que basta a educação garantir esse letramento básico, elementar, saber ler ou escrever o nome? Ou a educação pode contribuir, né, para um desenvolvimento do sujeito, que a gente está discutindo aqui desde o começo da nossa aula, um desenvolvimento que vai levar ele a ter uma condição de pensar a realidade, né, de compreender todas as contradições, de compreender todos os problemas, para que, questionando, se você só questiona de forma crítica quando você compreende. E além de questionar, pensar transformação. Filosofia da educação nós estamos estudando nesse sentido. Como que nós podemos agir de forma transformadora na nossa realidade, né? Como educador, na nossa realidade local, mas enquanto representante da generacidade humana, enquanto seres humanos, o que nós podemos fazer para mudar a nossa realidade, né? O que nós podemos fazer para contribuir com essa transformação? Nós vimos aqui que a Lohane, ela contribuiu, ela foi atrás dos direitos, ela exigiu, ela se movimentou. O que nós podemos fazer também quando nós estivermos numa escola, num contexto, e perceber que ali não está tendo o pleno desenvolvimento? E aí, o que nós, como seres humanos, né, no nosso contexto, também podemos fazer para essa mudança? A escola, ela pode criar consciências críticas, pessoas que pensam, pessoas que entendem essa realidade, que veem os problemas e que sabem, inclusive, que podem, de algum modo, não sozinhas, evidentemente, mas a partir de uma ação conjunta, mudar e transformar. Essa é uma questão. Mas também, para a gente não ficar, né, achando que basta isso, criar consciência, a gente precisa saber que existem forças externas que lutam para manter esse tipo de realidade. As condições de humanização estão presentes na escola, por exemplo, mas as condições de desumanização também estão presentes em todas as esferas. Então, cabe a nós, educadores, pensarmos, termos minimamente consciência disso, para que, de algum modo, a gente possa atuar contribuindo para uma mudança. Só que a mudança começa, primeiro, pela formação humana, que compreende a necessidade dessas mudanças. Se nós não compreendermos que a realidade, inclusive da desigualdade social, não é natural, né, que é resultado da história, e se não é natural, é resultado da história, ou seja, da ação dos homens, se os homens mudarem as suas ações, essa realidade pode mudar. Ou seja, a história pode mudar. Se a história é o resultado da ação ou das ações dos homens, à medida que os homens mudam as suas ações, ele pode mudar a história. Então, a humanidade tem condições de criar uma realidade concreta diferente, tanto na escola, né, quanto na realidade social. Mas depende de intencionalidade, depende de uma reflexão sobre a realidade escolar, sobre a desigualdade social, e a partir disso criar intervenções concretas, efetivas para mudar isso. Bom, a escola pode fazer isso, vai dizer o Saviani, a partir do momento que ela socializa o conhecimento que tem sido mais rico que a humanidade produziu. Quando nós ensinamos, né, na escola os conhecimentos essenciais, fundamentais, os conhecimentos científicos, nós estamos dando a
a essas crianças, adolescentes, enfim, a quem está sendo educado, condições de compreender a realidade de uma forma mais clara, para além daquele conhecimento espontâneo, aquele conhecimento do cotidiano, aquele conhecimento que às vezes naturaliza a própria pobreza, por exemplo, que dá a ideia de que não, a pobreza faz parte da realidade como algo natural e não como algo que é o resultado de uma organização social, que é o resultado da ação do homem na história. Quando a gente aprende história, a gente aprende sociologia, por exemplo, a gente cria uma consciência compreensiva dessas questões que superam a visão naturalista, a visão de que, inclusive, às vezes nos leva à sensação de que não há nada a fazer, de que é isso mesmo, né? Que a gente tem que sobreviver apenas, que é uma condição da realidade, da existência insuperável. Bom, isso, o conhecimento nos permite pensar que não é bem assim, né? Não é natural, não é condição imutável da existência. A pobreza é o resultado de uma organização social, é resultado de um movimento histórico. E se a gente aprende história, a gente percebe que há mudanças na própria história, que a pobreza está presente, mas que a organização social muda. Se você pega a aristocracia lá na Grécia Antiga, né, as cidades-estados, havia escravos, havia ricos e havia pobres. Se você muda e vai lá para o feudalismo, lá também havia os ricos, havia os pobres. E hoje tem ricos e pobres, mas isso é o resultado de uma relação social, onde um decide dominar o outro, onde um, inclusive, vai criar leis para se proteger, né, e deixar o outro desassistido. Então, tudo isso é resultado da ação dos homens. As leis são resultados das ações dos homens. O Estado, como está organizado, é resultado da ação dos homens. Então, o Estado democrático de direito é o resultado da organização dos seres humanos que sentaram para pensar uma realidade, uma sociedade, e a partir do momento que eles pensam essa realidade, essa sociedade, eles criam condições para a desigualdade. Só que a gente só entende isso estudando, compreendendo como que as próprias leis, inclusive, não são naturais, as leis são criadas a partir do homem, e elas mudam. Bom, em 1700 era permitido, era legal, era moral a escravidão. Hoje, né, a escravidão nós sabemos que é crime, não é permitido e não é mais moral, né? O próprio racismo é crime, né? Então, olha, o homem tem evoluído em alguns aspectos, tem pensado certas práticas, porque elas não são naturais, né? A escravidão, a exploração, isso é o resultado da organização da sociedade. E só conseguimos pensar isso se estudarmos. Esses pensamentos também não vão surgir naturalmente na nossa cabeça, né? Na nossa mente. Nós precisamos ler conteúdos, livros, né? Precisamos ter aulas que toquem nesses assuntos, porque no cotidiano dificilmente a gente vai conseguir pensar sobre essas coisas. Bom, então diante do analfabetismo, semi-analfabetismo, que vai refletir na desigualdade social, o Salviani pergunta, né, a educação é um instrumento de superação desses problemas, ou de superação dessa marginalidade? Ele coloca essa questão. Como as teorias da educação se posicionam diante dessa situação? As teorias educacionais podem ser classificadas em dois grupos. No primeiro grupo, temos as teorias não críticas, que entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. No segundo grupo, essas
No segundo grupo estão as teorias crítico-reprodutivistas, que entendem ser educação um instrumento de discriminação social, portanto, um fator de marginalização. Então, nós temos esses dois grupos aí que pensam de forma diferente. Um grupo acredita que a educação pode ajudar nessa equalização, nesse equilíbrio social, na superação da desigualdade, por exemplo, na superação de alguns problemas. E existem aquelas teorias que vão dizer, olha, não dá, a escola não pode fazer nada quanto isso. Pelo contrário, ela vai reproduzir esses problemas. Então, as teorias não críticas, que o Saviani elenca aqui, são a pedagogia tradicional, e ela vai identificar a causa da marginalidade como a ignorância. Sua questão, então, central é aprender. A pedagogia nova, ou escola-novismo, vai dizer que o marginalizado não é o ignorante, mas o rejeitado. Sua questão central é aprender a aprender. E a pedagogia tecnicista. Para ele, o marginalizado é o incompetente, isso é, o ineficiente, o improdutivo. A sua questão central é aprender a fazer. Então, cada uma dessas escolas identifica a causa da marginalidade, de certa forma, e coloca, então, uma questão para superar isso. Bom, então, no ensino tecnicista, por exemplo, abre margem para uma visão totalmente profissionalizante, ou voltada apenas para a questão técnica. Por isso se diz. Você faz um favor para mim? Então, se ele se tornar uma pessoa produtiva, boa numa atividade profissional, dentro da minha bolsa, você quer fechar um minuto? Por isso que o importante na escola é aprender a fazer. Você pega ali para mim dentro da minha bolsa, tem um vidrinho. Bom, a gente já viu aqui, né, nas nossas aulas a importância da reflexão. Tem um vidrinho de bala vermelha? Que não estão relacionados só a um fazer sei lá, onde enfiar a mão. E mais uma vez eu insisto, olha que curioso, né? Nós estamos na nossa terceira aula e estamos refletindo. Eu não estou dizendo para vocês como chegar na sua escola. Só tem esse aí? Na sua atividade. E tem um chiclete de canela aí, então? Passo a passo. Traz qualquer coisa. Elementos, né? Eu não estou aqui trazendo uma técnica. No bolsinho pequeno aí tem um chiclete. Que é no de dentro. Inteiramente e imediatamente pragmático. Dentro tem um nós estamos pensando, refletindo, discutindo, vocês estão criando ferramentas intelectuais para depois praticarem no contexto. Então, a nossa reflexão teórica não está conectada imediatamente a uma prática. Estou querendo fechar os olhos, mas não estou será entendendo nada. A base para uma prática futura, uma prática reflexiva, uma prática crítica de uma certa realidade de estudo. Bom, as teorias crítico-reprodutivistas, né, que são aquelas que dizem, olha, a escola só vai reproduzir os problemas, o Saviani apresenta aqui aquela que foi criada por Bourdieu, que é a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, a criada por Althusser. Aliás, a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica foi criada por Bourdieu e por Passeron. A teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado foi criada pelo Althusser. E a teoria da escola dualista foi elaborada por Baudelot e Stabelt. Essas teorias não contêm uma proposta pedagógica em si, são apenas críticas. Eles apresentam uma reflexão sobre a escola, se empenham em explicar o mecanismo de funcionamento da escola como está constituída. Eles analisam a escola, consideram que a escola não pode ser diferente do que é. Aí eles veem um problema gigantesco. Infelizmente, a escola está determinada por um aparelho estatal, por exemplo, aqui, né? O Althusser. Então, a escola ela vai reproduzir a ideologia de um Estado. E, de certo modo, isso acontece, né? Não está errado. Por exemplo, hoje nós temos uma ideologia neoliberal. Né? A gente está falando de um ensino tecnicista, um ensino voltado apenas para uma formação profissional. Nós estamos vendo a influência
da visão neoliberal da educação. Hoje o MEC está influenciado por vários grupos educacionais que pensam essa educação do século XXI voltada às necessidades do mercado, pessoas que vão contribuir para que a roda continue girando. Então há, sim, de certo modo, uma influência do Estado, né? Bom, mas o Althusser diz que a escola não pode fazer nada contra isso, né? Porque ela é totalmente refém. E todos os atores ali estão também refém desse Estado. Isso pode acontecer, claro, quando há um controle total, né, do Estado. Por exemplo, cartilhas, o professor não tem liberdade nenhuma para pensar, para refletir, para provocar os alunos na reflexão. Ele tem que seguir uma cartilha lá que foi criada pelo Estado, só falar o que está escrito ali. Então, a depender do processo educacional, né, o professor ele é só um reprodutor mesmo de certas visões. Ele não tem espaço para pensar com os alunos, para pensar com os estudantes. É sempre um ensino ali mecanizado, apostilado, com certos conteúdos voltados para uma prática futura profissional. E aí, para esses teóricos, nada a se fazer. Bom, essa escola também, esses teóricos, se empenham em mostrar a necessidade lógica, social e histórica da escola existe na sociedade capitalista. Gente, ele está no sexto. A necessidade lógica, social e histórica da escola E é 11 existente na sociedade capitalista, pondo em evidência aquilo que ela desconhece e mascara, seus determinantes materiais. Bom, aí o Saviani vai dizer, olha, eu não concordo com essas escolas, eu não concordo com a escola tradicional, a escola nova, com a escola tecnicista, não concordo com Bourdieu, Althusser, né, e esses outros teóricos. Ele diz assim, olha, é possível uma teoria crítica da educação. Ele questiona, é possível uma teoria da educação que capte criticamente a escola como instrumento capaz de contribuir para a superação da marginalidade? Ele vai dizer que uma teoria da educação que consegue captar criticamente a escola como instrumento capaz de contribuir para a superação da marginalidade se impõe a tarefa de superar o poder ilusório que caracteriza as teorias não críticas, como a impotência decorrente das teorias crítico-reprodutivistas, colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhe o exercício de um poder real, ainda que limitado. Assim, para o Saviani, a gente não pode pensar que a escola sozinha vai contribuir para esse desenvolvimento, como a escola nova, o ensino tradicional, o ensino técnico pensa, mas ele diz também que a gente tem que superar a impotência das teorias não críticas e pensar de que modo, então, a escola pode contribuir para essa superação. Então, ele vai dizer que uma teoria da educação que consegue captar criticamente a escola como instrumento capaz de contribuir para a superação da marginalidade, do ponto de vista prático, retoma vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. E aí, pessoal, né? A gente está falando de analfabetismo e semi-analfabetismo, e a gente sabe que existe uma parcela da população que está aí, que é a classe trabalhadora, né? Que é a classe pobre. E se a gente for analisar, entre os pobres, né, aí tem todos os tipos
de grupos sociais, né? Tem os indígenas, tem os pretos, tem os brancos, pobres, enfim. Mas aqui a gente está trabalhando com uma classe específica, né? Que são aqueles que são marginalizados, aqueles que sofrem da desigualdade social. E tem alguns autores, pessoal, que achavam que com a sociedade neoliberal a pobreza iria acabar. Então, o discurso do empreendedorismo, da meritocracia, a ideia do sujeito enquanto empresário de si, enfim, a lógica da produtividade. Alguns autores, como Negri, acreditavam lá na década de 80 que no século XXI a desigualdade social ia acabar. Então, eles avaliaram a desigualdade lá na década de 50, 60, e eles acreditavam que com a mudança histórica, né, do capitalismo, marcada pelo neoliberalismo, a desigualdade iria acabar. Mas hoje, né, nós vemos que isso não aconteceu. Tem o Pierre Dadour e o Christian Laval, que são alguns teóricos que analisam a nossa sociedade. Eles vão dizer, olha, o Negri se enganou. O neoliberalismo acirrou, aumentou, intensificou a desigualdade social. E tem um outro autor chamado Lipovetsky, que ele diz assim, olha, na década de 40 e na década de 50, a desigualdade social era menor do que é hoje. Quer dizer, olha, o avanço tecnológico, né, o desenvolvimento científico, tecnológico, que aconteceu, né, no interior aí desse neoliberalismo, não garantiu a desigualdade. Pelo contrário, hoje a desigualdade social é ainda maior. Então, a gente está falando de como que a educação pode contribuir principalmente para essa parcela da sociedade, que é a maior parcela, que sofre da desigualdade social. Né? Você consegue falar com ele fora dali, do chat? Fome, que ainda não tem acesso à educação. Né? Como que a escola pode contribuir para aqueles que conseguem acessar, tenha a possibilidade de ter um futuro diferente, né? Até mesmo de superação, talvez de uma pobreza, de uma extrema pobreza, ou uma melhor qualidade de vida em condições materiais. Então, não é qualquer escola. Para o Saviani, a escola que vai contribuir para essa mudança, que aí inclusive a reflexão de sujeitos que são implicados nisso, é através de um ensino de qualidade, um ensino onde os conteúdos são aqueles conteúdos mais ricos, que ele vai chamar de clássico, que é o conhecimento científico, artístico, filosófico. A arte, pessoal, né, o conhecimento artístico é fundamental para o nosso desenvolvimento. Quando a gente fala do ataque aos currículos também, né, há esse risco, porque a arte é uma esfera social que promove desenvolvimento, mudança, né, em nós. E por mais que hoje a gente às vezes pense que a vida é só trabalhar, 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 né, que é trabalhando que a gente vai superar a desigualdade, nós somos seres que temos outras necessidades, né? De descanso, por exemplo, de lazer, de praticar esporte, de ter acesso à cultura, de ter acesso à arte. Existem outras atividades que são importantes para o nosso desenvolvimento, mas às vezes nós ficamos presos a necessidades básicas de subsistência. Temos que trabalhar 12, 14 horas por dia, né? E a gente quase não descansa, a gente quase não tem momento com a nossa família, a gente não tem tempo para aprender sobre arte, por exemplo, literatura, né? Música, praticar um esporte, conversar com os amigos, dar risada, né? A gente não tem tempo para essas coisas, né? A gente está num momento em que a gente trabalha. A vida, então, está reduzida ao trabalho.
E a gente até, né, fala, nossa, olha que pessoa trabalhadora, né? Que pessoa esforçada, olha, ela vai merecer mesmo, né? Tudo que ela vai conquistar. Então, a gente vai se apropriando desses discursos, às vezes, de forma não crítica, né? E a gente acredita mesmo que o trabalho dignifica o homem, né? Que quanto mais trabalha, mais digno é a pessoa, né? Então, a gente não pensa um pouco enquanto que a realidade atual das condições de trabalho nos desumaniza de certo modo, nos transforma, tem uma autora chamada Hannah Arendt, no animal laboris, né? A gente fala no Homo sapiens, né? No animal do saber. Na nossa realidade, nós somos transformados no animal do trabalho, né? Nós só trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. E quando a gente pensa na nossa realidade de educador, quantas horas de trabalho nós temos, né? A sobrecarga, os trabalhos que são extra-sala, enfim. E a gente faz tudo isso para ter o mínimo de um salário, para a gente conseguir ter acesso a determinadas coisas materiais, né? Mas, às vezes, isso daí vai nos tirando outras possibilidades de experiência, de desenvolvimento. Essa é a nossa realidade, né, pessoal? E não é Pelo que ruim a eu gente diga. pensar, né, a nossa realidade como professores, educadores. É importante, porque, pelo menos tendo consciência disso, a gente consegue pensar. E às vezes compreendermos também, né, que por mais que imponham a nós, né, a responsabilidade ou o mérito do sucesso e do fracasso, né, porque o discurso é esse, o seu sucesso, o seu fracasso, só depende do quanto você se coloca ou se empenha em determinado projeto, né? Mas não é bem assim. A gente pode trabalhar 40 horas, 45 horas semanais, mas não é necessariamente por conta disso que a gente vai ter um salto material assim significativo. Ninguém fica milionário dando aula, né? Ninguém fica milionário numa sala de aula. E o professor trabalha bastante, trabalha muito, mas tem outros determinantes reais, sociais, que estão relacionados a essa ideia de sucesso e fracasso, principalmente quando você pensa em conquistas materiais, né? Que aí é outra coisa, né? O sucesso e o fracasso, ele está relacionado à conquista material ou diz respeito a uma espécie de realização pessoal, né? Bom, pessoal, eu acho que eu paro por aqui. Me parece que tem um comentário. Estou com esse problema com meu filho, ele tem 10 anos, está com muita dificuldade. A Nath, né? Infelizmente hoje tem mesmo esse problema. Eu acho que ela deve estar falando da aprendizagem, né? Do letramento. Emily, isso é triste, minha avó fala que nós trabalhamos tanto e no fim vive com o básico. É mais ou menos isso, Emily, né? A gente trabalha para sobreviver. Muriel, eu trabalho de segunda a segunda com uma folga na semana, só horário de trabalho, segunda a segunda com uma folga na semana, só horário de almoço, coisa assim. Acho que entendi, né, Muriel? Aqui não tem descanso, não tem muito espaço para outras coisas, né? Nathalie, professor, querendo ou não, vale o trabalho, querendo ou não, leva o trabalho para casa. Isso, né? Você corrigir prova, professor, tem que corrigir prova, trabalho, né? Então, assim, a gente não trabalha só dentro da sala, né? Aí tem aquelas perguntas, né? Professor, você trabalha ou só dá aula? Tem os engraçadinhos que ainda fazem essa gracinha, né? Claudilene. Tchau, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, Claudilene. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom?
encerrei a gravação. A gente tem aí 5 minutos. Eu estarei aqui se alguém tiver alguma pergunta ou alguma questão. Se não, desejo um bom final de semana a todos. E a gente se encontra aqui já na próxima semana, né? A próxima aula, se eu não me engano. Tchau, tchau. Você quer abrir o áudio? Tchau, Lohane. Tchau, tchau, pessoal. Ela só deu tchau, professor. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigado. Viu? Obrigada. Eu pedi para você mesmo. Obrigado agora. Obrigada, não. Obrigada, professor. Professor, na próxima aula, manda para mim o conteúdo. Eu acho que é a última, né? Mas se tiver texto ou vídeo, alguma coisa, você me envia por e-mail? Não tá no Aprender? Eu não tenho o acesso. Então, eu tô como tradutor.